temos que entender uma coisa. Ou nós recebemos Jesus para levar Jesus a sério e sermos realmente verdadeiros discípulos, ou nós estamos a brincar com o soberano, com o todo-poderoso. Amados, não dá para nós aceitarmos entrar em contrato com o Senhor Jesus. Não dá para nós aceitarmos entrar em aliança com Deus, ao mesmo tempo brincando com essa aliança, não honrando essa aliança, não cumprindo a nossa parte e continuarmos a brincar. Deus entende quando é a enfermidade, mas Deus também entende quando é a negligência. Quando é a enfermidade, Ele ajuda, Ele nos sustenta, para que nós entremos na vontade dEle, para Ele nos curar. Mas quando é negligência, é problema do caráter. E o problema do caráter vem pela vontade própria. E a vontade própria nos leva ao inferno. Então, a obediência só vem pela obediência e sujeição a Deus. Todos queremos salvar, mas são poucos que querem obedecer. Então, não há salvação sem obediência. Porque todos aqueles que querem salvar, mas não querem obedecer, eles oram a Deus. Não quer dizer que não oram, não intercedam, não batalham no mundo do espírito. Mas nisso, quando fazem, eles estão a purificar-se para Deus. E Deus purifica e Deus perdoa. Mas só aquele que se purifica também tem que santificar o nome de Deus. E a purificação, o corpo de Cristo, de uma forma geral, faz, que é orar, ter comunhão com Deus, buscar a Deus, vai à igreja, serve na igreja, é discípulo, anda com Jesus. Mas há um filósofo que disse: diz-me com quem tu andas e eu dir-te-ei quem és. A partir do momento que essa palavra tem sido aplicada na igreja, e é um bom termo, é um bom exemplo, é isso que Jesus Cristo nos pergunta: se nós estamos com Ele ou se nós estamos com o outro, se nós estamos a servir a Ele ou se nós estamos a servir ao mundo. Porque aquele que se purifica, aquele que vem a Jesus, ele não só se purifica, ele se santifica. Há diferença entre purificar e santificar. Deus pode nos purificar a todos, amados. Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus purificou o povo. Deus disse a Moisés: levanta o Arão como sacerdote para expiar o pecado do povo. E purifica todo o povo, para que então o povo venha à minha presença, que me sirva. E isso todo o corpo de Cristo, de uma forma geral, faz. Mesmo aquele que no oculto, na sua casa, não tem comunhão com Deus, mas ele, quando vai à igreja, ele, se não tem comunhão com Deus individualmente, ele vai à igreja, ele forçosamente tem comunhão com Deus coletivamente, de uma forma coletiva. E esta da forma como, se ele vai à igreja, ele vai ficar protegido, porque Deus é misericordioso, vai dando ele tempo para ele arrepender e buscar a Deus ele mesmo. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos, mas a oração do justo só tem efeito se aquele pela qual a oração foi enviada se santificar, decidir obedecer. Aquele que santifica o nome do Senhor é aquele que obedece. Nós podemos saber a Bíblia ponta a ponta. Nós podemos orar de manhã, de tarde, de noite. Nós podemos viver dentro da congregação dos santos. Mas se você não obedece a palavra, você não santifica o nome do Senhor, você não tem a garantia da salvação e vida eterna. A salvação só vem por obediência. Vamos dar aqui um exemplo. Vocês podem abrir as vossas Bíblias aqui em 2 de Reis 5, que é um exemplo muito prático da obediência. Temos aqui 2 exemplos, amados.
O general Naamã era incrédulo. Ele servia aos demônios. Ele adorava aos outros deuses, a Deus Mamon. E ele tinha uma enfermidade de lepra de anos. E sofria muito e toda a sua casa sofria. Mas propositadamente, ele por ter salvo uma menina hebreia, quando foi aquela revolta toda em que mataram, e a menina, ele resgatou a menina, ele levou a menina para ser escrava da sua esposa, para ajudar em casa. A menina viu o sofrimento do patrão e disse a ele que há Deus em Israel e que esse Deus cura. E disse quem era o Deus, que era o profeta Eliseu. E levou, e ele decidiu ir, pediu autorização ao rei, ele era sírio, pediu autorização ao rei, e o rei enviou-lhe com uma carta, e ele foi. E levaram-lhe então ao Eliseu. E ele não creu. Por quê? Porque Eliseu pediu algo que para ele era desonra, para ir se lavar no rio Jordão 7 vezes. E ele então disse, não, se Deus dele cura, ele não precisa de ir enviar-me para o rio, enfiar-me lá naquele rio turvo, contaminado, ao menos que ele tivesse me mandado para um outro rio que é mais chique, que é claro, que é limpinho. Agora esse Jordão, não, eu não vou. E na prontidão para ir embora, ele alcançou misericórdia diante de Deus. Sabe por quê? Porque ele era incrédulo, ele não conhecia Deus. Ele não sabe como Deus opera. Então, aquele que não sabe como Deus opera é inocente. Então, a misericórdia do Senhor vai ao alcance dele. Então, Deus usou de quem? Do empregado dele, do escravo dele, para dizer, Senhor, o Senhor já veio até aqui. Já que o homem de Deus disse ao Senhor que é para ir mergulhar 7 vezes, o que custa obedecer? Não custa nada, é só mergulhar. Né? É só mergulhar. Obedeça. Se deu. Não deu paciência, mas obedeça só. E ele obedeceu, ele ouviu a voz. Ele não ouviu a voz de Deus através do homem de Deus, mas ele ouviu a voz de Deus através do escravo dele. Vai ver a diferença? Às vezes, Deus usa quem Ele quer para poder nos levar à bênção. A bênção não veio diretamente de Deus. Nós não ouvimos a Deus. Mas a bênção, Deus vai, pela misericórdia, Ele vai usar outro anjo para ter a certeza que a fidelidade dele se cumpre. Porque a fidelidade dele é o código de honra. Ele é um Deus de oportunidade, Ele é um Deus de misericórdia. E Ele tem prazer na salvação de alma de todo mundo. Ele não tem prazer na morte da alma de ímpio, de alma de ninguém. Por isso é que Ele enviou o seu Filho. Antes de vir o seu Filho, Ele apareceu, ungiu vários profetas para falar ao povo, para conduzir o povo. Aquele que ouviu, obedeceu, esse então salvará. E o Naamã ouviu a voz de Deus através do escravo. E foi e mergulhou. Pela obediência, ele viu a glória de Deus. Agora, neste mesmo capítulo, olha o que aconteceu. O Geazi. O Geazi é discípulo do Senhor, é servo do Senhor. O Geazi está a servir a Deus debaixo da autoridade do Eliseu. Ele era aprendiz de profeta e o Eliseu estava a treiná-lo. E é Deus quem capacita. Mas Deus só capacita quando há obediência. Se não há obediência, Deus não consegue capacitar, porque nós estamos a cooperar com Deus, estamos fora da vontade de Deus. É isso que eu estou a fazer convosco, estou a vos ensinar. Mas quem vai vos capacitar é o Espírito Santo, se vocês cooperarem com Deus. Mas sai, expulso, não Jesus. Se vocês cooperarem com Deus. Se vocês cooperarem com Deus, então vai haver capacitação. Deus vai capacitar, Deus vai ajudar na fraqueza, Deus vai ajudar-nos a negar o pecado, Ele vai nos convencer do pecado. E se nós obedecermos, esse pecado vai saindo de nós. Tudo passa pelo teste de obediência.
tudo, amados, com Deus tudo passa pelo teste de obediência. Porque aquele que não obedece não vai se sujeitar. Aquele que sujeita também pode não, também corre o risco de não estar em obediência, porque muitos se sujeitam só para agradar ao homem. Mas tudo, a obediência e a sujeição tem que vir do coração, com um coração limpo, um coração humilde e manso, disposto a obedecer, e só Deus tem poder para ver que o nosso coração está contrito pela soberania e santidade de Deus, e nós então queremos obedecer porque queremos nos salvar. O Naamã obedeceu a Deus através do escravo. Agora veja o que aconteceu. O servo que estava debaixo da autoridade do Eliseu, ele fez pior. Ele é servo. Ele já está o servo, ele é discípulo. O discípulo é aquele que anda com Deus. O discípulo é aquele que já conhece os métodos de Deus. Pode não ter todo o conhecimento espiritual, porque isso vem com a fé. O conhecimento do poder de Deus, soberania de Deus, vem por experiência. Quando nós obedecemos a Deus, então Deus nos dá mais experiência com Ele e nós nos chegamos mais próximos dele. Ele vai nos dando mais abertura para estarmos mais perto dele e para nós ganharmos mais intimidade e mais sabedoria, e também aprendemos sabemos como é que ele opera, e a nossa fé cresce e ele então nos acrescenta mais sabedoria, mais discernimento, e a alma dele tem mais prazer em nós. A alma de Deus tem prazer no homem quando esse é obediente e se sujeita. Deus tem prazer na nossa alma quando nós obedecemos e nós nos sujeitamos. Se nós não obedecemos e não nos sujeitamos, a misericórdia dele continua em operação até um dia. Se a nossa desobediência for aumentando, ele nos vomita. Ele nos vomita, como está escrito lá em igreja de Laodiceia, em Apocalipse capítulo 3. E o moço do Eliseu, o aprendiz de profeta, ele o que é que fez? O general Naamã ficou bastante agradecido porque ele ficou curado. Então ele levou ofertas para dar ao homem de Deus se ele ficasse curado. Ele levou muitas ofertas. E o Eliseu recusou a oferta. Por que o Eliseu recusou a oferta? Porque era uma oferta consagrada a ídolos. Nós, quando queremos oferecer algo a Deus, a gente não ora e depois consagra a Deus. Então, tudo aquilo que ele tinha consagrado ao Deus dele, a Deus Mamon, a Deus do inferno, a Deus que tem um olho, mas não vê, ao Deus que tem boca, mas não fala, a Deus que tem mão, não pega, a Deus que tem nariz, mas não cheira, ao Deus que tem perna, mas não anda, Deus do pau, Deus de barro. Então, é esse Deus que ele servia, e ele, com tudo que ele tem, está consagrado aos ídolos. Então, o Eliseu não recebeu nada das mãos dele. E ele disse, então, que ele vai entregar a vida dele ao Deus vivo. Ele se arrependeu, o general Naamã, não só ele obedeceu para ser curado, ele viu a glória de Deus, e ele então entregou a vida dele a Jesus e deixou a idolatria para trás, deixou de servir a Deus morto e serviu então ao Deus vivo. E o Eliseu, o profeta, negou as bênçãos. O que é que o servo Geazi fez? Passou por detrás e foi correr atrás do general Naamã e trouxe as bênçãos, recolheu as bênçãos com ele. E nisso, amado, o que é que nós estamos a ver aqui? Isso foi falta. Primeiramente foi a cobiça. A cobiça por quê? Porque ele cobiçou aqueles bens, aquela fortuna que o general Naamã ofereceu ao profeta, e o profeta recusou. Era muita riqueza. Ele cobiçou. A cobiça começa onde, amados? Pelos olhos.
O pecado começa pelos olhos. Dependendo daquilo que nós estamos a cobiçar, se for comida, começa pelos olhos e pelo nariz, o cheiro. E quando nós damos o passo de fé para poder comer aquela comida, ou para poder tomar com as mãos aquilo que nosso olho viu e cobiçou, o homem, por exemplo, se viu uma mulher, ele gostou dela, ela não é dele, ele já está prostituído contra essa mulher. Né? Ela pode ser solteira, mas ele não sabe nada dela. A partir do momento que ele viu o corpo, gostou do corpo, ele está pecando, ele está idolatrado, ele está a cobiçar no coração, já o pecado se deu. E quando ele dá um passo de fé para poder tomar posse dessa mulher, ele comete o pecado. O pecado o engodou, isso é um engodo. Então, o pecado se consumou. Então, o Geazi viu, cobiçou. Então, ele deu um passo para tomar posse. E quando ele tomou posse, o pecado se deu, consumou, engodou. E ele, então, veio, mas Deus mostrou ao profeta o que aconteceu. E ele perguntou a Geazi. E Geazi disse que não. Então ele disse, como tu tomaste para ti estas ofertas, a mesma lepra do general Naamã vai passar para ti e para toda a família, porque você tomou para você, para toda a família. Então você vai ficar leproso, você e toda a tua casa. E por que, amados? O general Naamã estava enfermo, a lepra dele não era a lepra, era a enfermidade que demônio, o Deus que ele servia, lhe pôs. Era enfermidade espiritual, era um espírito de enfermidade. A lepra que o general Naamã tinha era um espírito de enfermidade que esse demônio mesmo que ele servia, lhe pôs. E o Geazi, e é por isso é que o Eliseu não aceitou esta oferta, porque é do culto aos demônios. E ele sabia que a enfermidade veio do cultuar aos demônios. Ele ficou curado. Aquele que for tomar desta oferta de ídolos, ficou com ela por herança. Então, o que aconteceu aqui? O Geazi não só cobiçou, ele desobedeceu, ele passou por detrás. Foi fazer aquilo que ele viu que o mestre não fez. Ele ao invés de imitar o mestre, ao invés de seguir o homem de Deus que estava a treiná-lo, ele não fez ele não foi imitador do homem de Deus. Porque o homem de Deus, para agir assim, é porque Deus o ministrou. Ele sabe por quê. O homem de Deus não tem que explicar tudo. O homem de Deus, amado, tem que prestar conta a Deus. Aquele que está debaixo da autoridade não tem que prestar conta a ninguém. Não tem que dar satisfação aos discípulos de tudo que ele está a fazer. Ele dá se ele quiser. Mas a única pessoa aquele que está a trabalhar diretamente debaixo da autoridade de Deus deve satisfação é a Deus. Isto Deus me ministrou e me ensinou, que eu não devo explicação a ninguém. Eu explico muito, é para que Deus tenha misericórdia, porque eu vejo mesmo o povo de Deus é muito pecado. Estão com os olhos muito fechados e pecam com o coração, com o corpo, com a alma. E a misericórdia que o Senhor colocou no meu coração é para descer ao nível, para poder ajudar o povo com a incredulidade. Porque é a incredulidade que leva à desobediência. E a desobediência leva à maldição. E a maldição leva à morte. Então, eu tenho agido muito assim mesmo no Facebook, durante essas sites,
durante o tempo que eu preguei, profetizei, alguma das vezes o Senhor me ministrava, que eu estou a explicar muito, eu não tenho satisfação a dar a ninguém. E ele me ministrava esse hino. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Isso, o corpo de Cristo tem que entender esta verdade, porque o corpo de Cristo está enfermo. A maior parte do corpo de Cristo está enfermo por causa dessa particularidade. Afronta ao Espírito Santo. O Geazi, ao fazer exatamente isso, ele afrontou a Deus. Foi uma desobediência. Foi uma desobediência muito grande a Deus. Começou pela cobiça. Ele, ao invés de... ele poderia ter feito uma pergunta, mas eu diria para ele, em nome de Jesus, toda a caixa da opressão satânica, dobra os joelhos e sai, em nome de Jesus. Mergulho no sangue de Jesus agora, em nome de Jesus. Ele poderia ter feito essa pergunta, mas o homem de Deus, se ele reconhecesse a autoridade no Eliseu, ele teria dito, o homem de Deus, ele recusou esta oferta. Por que seria? Eu vou lhe perguntar. Porque, já que ele me está a treinar, eu vou lhe perguntar. Por que ele recusou? Eu quero aprender. Já é diferente. É uma mansidão, ele está a perguntar para aprender, mas não está a perguntar para questionar, para pôr em causa a autoridade dele, mas para aprender. Por quê? Então Eliseu teria dito a ele, não, é porque ele é idólatra. Ele serve a outros deuses e toda essa oferta que ele trouxe para mim foi consagrada ao Deus Mamon. Então eu não posso comer dos ídolos. Eu como do céu. Eu como de Deus. Eu não posso honrar ao inferno. Eu tenho que honrar a Deus. Então, nisso, pastora Cristina, toma autoridade. Ora ali por detrás, por favor. Então, nisso, o corpo de Cristo tem estado a pecar muito por desacato à autoridade. Isso foi uma desobediência, foi desacato, foi da autoridade. O Geazi, ao passar por detrás do profeta para tomar aquilo que o profeta recusou, ele tomou posse da maldição do general Naamã. Então, por isso é que ele foi amaldiçoado com a lepra e toda a sua família. E assim está enfermo, amados, o corpo de Cristo. Levanta-se contra um líder da sua igreja, o pastor, seja lá quem for que está acima da sua autoridade. Ele está nessa posição de autoridade, não é porque ele quis, não é porque ele pediu, mas porque Deus escolheu. Ninguém nasce sabido. Ninguém nasce sabido, amados. Todos nós, para ocuparmos uma posição, temos que ser treinados, temos que ser capacitados, temos que ser provados e temos que ser aprovados. E isso vem com sofrimento, amados. Aquele que está a ser treinado passa por situações terríveis. Noites sem dormir. Falando espiritualmente, posso comparar isso àquele que vai para a universidade, ou aquele que desde que nasceu foi para a escola, subiu os escalões todos até a universidade, até acabar. Tem que ter respeito, amados, por aqueles que assim o fazem. Ele estudou. Ele, quando acabou a sua licenciatura, ele sacrificou. Se ele não foi privilegiado e ele não teve padrinho na cozinha, ou seja, não houve corrupção nas suas notas, então ele trabalhou. E o resultado que ele atingiu é para ser honrado. É para ser honrado porque ele trabalhou, ele batalhou, ele pagou o preço. Então, por isso, quando é que ele acaba a universidade, ele é chamado de doutor, ele é chamado de professor, ele é chamado de enfermeiro.
Ele recebe o título que vai condecorar o preço que ele pagou para chegar a esse escalão. E o povo de Deus não reconhece isso no corpo de Cristo. O povo de Deus reconhece lá fora, quando um médico acabou, ele ainda nem é médico. Amados, quando nós acabamos a licenciatura, nós somos galardoados com o diploma. Mas nós temos que fazer a prática para então esse título se vincular. Mas acabou a universidade, já chama o meu irmão, quando acabou a universidade de medicina, senhor doutor Daniel. Mas eu, quando acabei a universidade de advocacia, ninguém me chamou senhora doutora. Por quê? Porque como a minha missão de serva de Deus, como sobrepõe aquilo que eu fiz, a minha licenciatura, ninguém reconhece. Ninguém me chama doutora. E nem também ninguém reconhece o apostolado. Amados, eu a falar isso, falo de uma forma geral. Não amaldiçoa aquilo que Deus consagrou, porque você só vai contribuir para penalizar a tua salvação. A tua salvação fica em causa. Deus consagrou o Eliseu. Ele é profeta. Então, o Geazi tinha que dobrar o joelho e obedecer à atitude que ele teve perante o general Naamã de não receber aquelas ofertas de ídolo. Ele não precisa de questionar, ele não precisa de perguntar por que ele recusou. Ele não tem que perguntar, porque ele não tem essa missão. A missão dele é de obedecer. Eu recusei, você não tem que passar por detrás, ir buscar as ofertas e trazer a maldição para dentro do corpo de Cristo. Esse é um membro que pecou, que foi trazer a maldição para o corpo de Cristo. Já viu por que muitas igrejas não têm milagres? Por causa da maldição. Uns ouvem, praticam. Esse que ouve, pratica, purifica e santifica o nome de Deus. Outros ouvem e não praticam. E esses que ouvem e não praticam, purificam, mas não santificam o nome de Deus. Por isso é que há muito acã no corpo de Cristo. Por isso é que há muito joio no corpo de Cristo. Deus quer limpar. Amado, Deus tem poder para salvar um joio. Deus tem poder para arrancar a morte de qualquer um de nós. Lázaro, depois de 4 dias, foi ressuscitado. Quantos mortos, quando Jesus Cristo ressuscitou, quantos mortos não foram ressuscitados com ele depois do 3º dia que ele morreu? Ele ressuscitou o seu filho. O que é que Deus não faz, amados? A fé do corpo de Cristo precisa de ascender a fé dos escribas e dos fariseus. Nós temos que parar de ser incrédulos. Nós vimos milagres demais na nossa vida. Mesmo quando aquele que crê, que tem comunhão com Deus, que serve a Deus, amados, todos nós sabemos quão bom Ele é. Agora, se você e eu sabemos quão bom o nosso Deus é, por que nós não obedecemos? Por que nós pecamos contra Ele assim? Por que nós não honramos ao líder? Porque se você honra ou não o líder, esse é um problema teu. Quem vai pagar o preço é você. Porque o líder está no lugar dele, a fazer a sua parte. O Eliseu esteve no lugar dele e cumpriu a parte dele. O discípulo, insubordinado. Isso foi uma insubordinação do Geazi. Quem é que pagou o preço? Quem é que ficou prejudicado? Foi Eliseu? Foi Eliseu, amados? Não foi Eliseu. Foi ele mesmo que cometeu o pecado. Quem peca, amados? O teu pecado afeta, sim, o corpo de Cristo. Mas Deus está no controle. Os portões do inferno não prevalecem contra a investida do corpo de Cristo, amado. Os portões do inferno, Jesus Cristo, Ele é o Senhor, Ele é Deus forte, Deus poderoso, Deus santo, misericordioso, bondoso, amigo, conselheiro, fiel, até o fim.
Mas você só vê a glória dele se você largar o pecado de desobediência. Se você deixar de ser insubmisso. Se você honrar ao Criador, para de honrar a criatura, amados. O que é que Jesus, para tomar essa bênção, o que é que ele foi fazer? Ele foi honrar ao general Naamã, para achar graça aos olhos de general Naamã e tomar as bênçãos com palavras lindas de elogios. Por isso é que Paulo profetizou: honraram mais as criaturas do que o Criador. Você só honra o Criador se você obedecer, amado. Você pode orar, desmanchar em lágrimas, rasgar as tuas vestes diante da presença do Senhor no teu oculto. Sentir a presença do Senhor, o Senhor vai descer. Porque o Senhor está vendo o teu coração, um coração contrito, não despreza Ele. Ele não despreza. Mas você sai daí debaixo dessa unção e não guarda essa unção. Você sai debaixo desta ministração, desse poder do Espírito Santo. E você não guarda essa unção para ti. Amado, você vai pecar. Inclusive naquilo que você pediu perdão a Deus, você vai voltar a cair em tentação, vai voltar a pecar contra o Senhor. E isso é desobediência. E assim, você não está a santificar. Eu estou a explicar para que você possa entender a diferença. Para que você possa endireitar as tuas veredas, amados. Nós estamos nos finais dos tempos. As trevas cobriram os povos. Isaías 60, o profeta Isaías profetizou. As trevas cobriram a terra e os povos. Mas se você der lugar a Deus, a glória do Senhor virá sobre você. A glória do Senhor virá sobre você e você será abençoado. As trevas cobrem aqueles que derem lugar. Mas se você está coberto, você deu lugar a Deus: Senhor, eu reconheço que eu estou a pecar. Eu reconheço que eu estou debaixo da influência satânica. Senhor, eu quero que tu me ajudes. Vem me tirar desse laço do passarinheiro. Vem me tirar, Senhor, desse jugo do diabo. Desse jugo do inferno. Vem me livrar, Senhor. Vem me dar um escape desse laço invisível, essas amarras invisíveis, mas reais do inferno. Dessa opressão, para me paralisar, para me induzir a pecado, me levar ao Egito. Senhor, vem me dar livramento, Senhor, vem arrancar, vem quebrar todas essas barreiras, todos esses cordões de inferno, todos esses ferrolhos de inferno, Senhor, assim como mandaste o terremoto do céu e caiu na prisão, onde o Paulo e Silas estavam presos e arrebentou com o diabo, e ainda beneficiou os outros prisioneiros, arrebentou com todas as cadeias, com todos os ferrolhos que prendiam o Paulo e Silas e outros prisioneiros. Senhor, vem me dar esse livramento, que caia um terremoto sobre mim agora. Rebenta com nós essas correntes, esses ferrolhos dos portões do inferno, Senhor. No nome de Jesus, Senhor, tu já me resgataste da maldição da lei. Tu te fizeste maldição por mim, Senhor. Eu não sou maldita. Eu não vou ser pendurado no madeiro. Pendurado no madeiro foi Satanás, porque tu desceste ao inferno, julgaste Satanás, condenaste Satanás e tens contigo a chave do inferno. Tens contigo a chave da morte. Então, Senhor, vem me restaurar. Vem restituir a minha alma. Vem, Senhor, apagar as minhas imundícias, as minhas iniquidades, as minhas transgressões. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo. Você terá que reconhecer que você tem pecado para receber o perdão desses pecados e tirar esse peso de cima de você que é pecado. Sair da heresia. O discípulo. Eu estou a falar aqui do discípulo de Jesus. O discípulo que peca, tem aliança com o Senhor, está debaixo da graça da nova aliança do sangue. Vai à igreja, ouve a palavra, mas decide viver no pecado, pecando contra o Senhor, mesmo conhecendo que o Senhor é bom. Mesmo conhecendo que o Senhor é bom,
Não mortifica o membro para a sua boca, não pecar com a boca. É o jugo de servidão para cima da mãe, para cima do pai, para cima do irmão de lado, para o patrão no trabalho, para os colegas no trabalho, para os professores na escola. É um desacato à autoridade. Amados, aqui em Romanos 12, 13, está aqui o apóstolo Paulo, que também foi um perseguidor, porque aqueles que desobedecem à autoridade, mesmo sabendo que é autoridade, aqueles que obedecem, eles constituem-se perseguidores da igreja. E esses são o Saulo, a velha criatura. E os que perseguem a igreja, os que obedecem, não são filhos de Deus, são criaturas de Deus. Você precisa entender a implicância que tem você desobedecer à autoridade no corpo de Cristo. Você serve mais ao Criador no sentido que eu expliquei. Um médico acabou a licenciatura, ele está a exercer, você chama de médico e tem respeito por ele. Tudo que ele diz para você fazer, você faz. Você está a servir mais ao Criador. Quando você vai para a igreja, você não tem respeito por aquilo que o teu pastor te diz. Ele diz para você, se ele diz para você ir ler Gálatas 5, que é um capítulo muito bom para crente, para todos nós, amados, sem exceção, porque não há um justo nem um sequer. Todos nós pecamos, todos nós temos limitações do caráter. Todos nós temos fraquezas, uns mais, outros menos. O pastor se diz, você, olha, você não está a vencer aqui, leia Gálatas 5. Vá lá ler o que é que Gálatas 5 diz, é a luta entre carne e espírito. Se Deus nos deu a salvação, não vamos voltar atrás. Vamos continuar firme em frente para poder, então, vermos a glória de Deus. Porque a carne e o espírito não podem andar juntos, amados. Ou você deixou a velha criatura, é uma nova criatura criada em Cristo Jesus e que está pronto a ouvir a voz do Espírito Santo para convencer do teu pecado, para te ajudar nas fraquezas, para que você seja uma nova criatura, para que você seja e ande como um verdadeiro eleito de Deus, de entranhas de bondade, de misericórdia, de humildade, de mansidão, em obediência e santidade, na verdade do Senhor, com integridade, sendo fiel, perdoando o pecado uns dos outros, suportando as falhas e fraquezas daquele que não está a vencer, e você está na posição que já está a vencer, você deve suportar o outro. Colossenses 3, você levanta-se contra o pastor. O pastor veio dizer para ler Gálatas 5, quer dizer que eu estou pecado. Ele é que vai ler Gálatas 5, ele é que tem pecado. Já viu por que a igreja não é curada? Já viu como o corpo de Cristo continua enfermo porque não é obediente, não é manso, não é humilde. Não é humilde para ouvir e não é manso para obedecer. Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos a Deus e resistis ao diabo. Sujeitar a Deus vem com obediência, amado. Se você não obedece, você não vai sujeitar. Aquele que obedece é humilde, mas aquele que sujeita é manso. Nem todos que são humildes são sujeitos. E aqueles que são humildes e não se sujeitam têm aparência de humildade, são fariseus, são escribas. E Deus abomina, Deus vomita. Por isso é que ele disse, se a vossa fé não ultrapassar a dos escribas dos fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Filhos que desobedecem aos pais, Efésios 6. Vós, filhos, obedecei aos vossos pais, porque isso é justo no Senhor, para que tudo vos vá bem. Se você é filho que se rebela contra o pai e mãe, só pelo fato de você estar, é uma nova geração, em que a tecnologia revolucionou o mundo e revolucionou a tua vida. Você foi para a universidade,
foi para a escola, graças a teu pai e tua mãe, o teu pai e tua mãe não foram. A nível literário, a nível profissional, acadêmico, a nível da contemporâneo e tudo isso, você está acima. Você já não reconhece os teus pais. Você não mais se lembra de que foi graças a ele você está aqui, porque se ele não te quisesse a ti, ele teria, a mãe especialmente, teria matado desde a gravidez. Aborto, acaba já com a tua raça. Mas você chegou até aqui graças a ela. Muitos pais, a mãe é que acaba, mesmo estando ele em casa, a mãe é que acaba por criar os filhos sozinhos. Esse pai andarão, adúltero, tem 3, 4, 5 mulheres, esse pai não cria filho. Esse pai só foi pai de semente, mas ele não é pai. Ele pode estar aqui, mas não é um pai presente. Porque a cabeça dele, o coração dele está dividido com 5, 6, 7 mulheres e sabe lá Deus mais quantas. Que ele não tem porque ele não pode, senão ele teria todas. Adúltero. E filho ingrato. A ingratidão, amados, abomina o coração do Senhor. Deus sente muita abominação ao crente ingrato. Porque o crente ingrato manifesta-se de várias formas. Ele não honra a mãe e o pai. Filho que não honra a mãe, não honra o pai, amado, é um desgraçado. Não é filho de Deus. Ele pode ser pastor, ele pode ser bispo, ele pode ser apóstolo. Ele não receberá a coroa da salvação e vida eterna. Deus vomita. Não honrou a mãe e o pai, que é a autoridade de Deus. Mãe, amados, igual a ela não existe. Porque o homem pode pôr a semente, mas se não tiver a mulher para receber a semente e carregar a semente até ela, durante toda a maturação, até essa semente produzir frutos, ou seja, até ela dar a luz, o homem não pode fazer nada. O homem continua no mundo sem filho. Por quê? Por isso é que Deus abomina a homossexualidade. Homem com homem produz o quê, amados? Mulher com mulher produz o quê? Não dá fruto. É água parada. Nosso Deus é um Deus que em tudo que ele põe a mão frutifica. Então ele também quer ser fruto. Então filhos que desobedecem os pais são acãs. São desobedientes, são insubmissos. E são a igreja de Laodiceia. Amados, esse sentimento que Deus sente de abominação, Deus me deu a experiência desse sentimento. Amados, é um sentimento horrível. Cuidado que era eu que estava a sentir isso por alguém, porque estava a afrontar, essa pessoa estava a afrontar a autoridade de Deus investida em mim, pensando eu que eu é que estava a sentir isso. Eu disse ao Senhor, eu orei a Deus. Eu disse ao Senhor, Senhor, não permita que eu tenha esse sentimento, Senhor. Isto não é bom. Eu nunca senti nada assim, Senhor. Eu estou-me a sentir doente, estou-me a sentir aflita, estou-me a sentir oprimida. Arranca esse sentimento de mim. O Senhor conhece o meu coração. O meu coração não tem lugar para mágoa nem ódio de ninguém, por mais mal que as pessoas me falam. O Senhor sabe que eu sempre fui a ti pedir perdão e pedir ajuda para libertar o perdão. Arranca-me esse sentimento. Sabe qual foi a resposta do Senhor para mim? Amados, eu nunca fiz isso de rosto. Vamos ver o que acontece aqui. Pela primeira vez, vamos ver o que acontece. Eu não, eu nunca fiz isso, mas vamos ver. Então, esse tipo de sentimento, Deus então depois me disse, Ana Isabel, esse sentimento não vem de ti.
esse sentimento vem de mim. Eu vomitei esta criatura, porque ela é uma afronta à minha autoridade. Já viu o que é que desobediência constitui para o Senhor, amados? Afronta. É uma afronta. E aquilo que o Senhor me deu a experiência de sentir é para provar-vos o quão abominável é um ser que é desobediente e vai à presença do Senhor, pede perdão, mas continua a fazer as mesmas coisas. Continua a viver na iniquidade. Ele vai pedir perdão pelo pecado, mas quando sai, ele volta a cometer o pecado. E volta a cometer. Então isso já não é pecado, isso é iniquidade, porque é repetição do pecado. Iniquidade é repetição do pecado e é quando a pessoa sabe que tem esse pecado, mas decidiu viver no pecado. Isso abomina o Senhor vomita. E a igreja, aqui em Romanos 13 diz, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste às ordenações de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Né? Todos aqueles que desobedecem a Deus, todos aqueles que não respeitam a autoridade de Deus na igreja, não respeitam a autoridade de Deus em casa, pai, mãe, não respeitam a autoridade de Deus no lar, marido, mulher, não respeitam a autoridade de Deus no emprego, patrão, não respeitam a autoridade de Deus na nação, o presidente, os membros do parlamento e todos aqueles a hierarquia de uma nação vem pelo sistema legislativo, executivo e judicial. Essas são as autoridades. O sistema legislativo é o presidente, é o departamento que fazem a lei, eliminam e por aí fora. Executivos são aqueles que enforçam essas leis, que certificam que essas leis são postas em ação, que o cidadão obedece. Aquele que não obedece, o que acontece? Cadeia. Você acha que Deus ordenou? Deus é o Senhor Criador. Ele pôs o Espírito. Ele derramou um espírito de autoridade e submissão na terra para que haja ordem e todo o povo seja conduzido de uma forma organizada para promover os direitos humanos de todos. A lei vem para promover os direitos humanos de todo cidadão, para que haja paz, haja harmonia e haja igualdade. E você entra pela igreja dentro, você não obedece a Deus que criou toda a lei que você lá fora, você obedece, você tem medo de polícia, porque você sabe que se você transgredir a lei, você vai parar a cadeia, você tem medo de polícia. Mas você não entra na igreja, não obedece ao pastor que está a servir diretamente ao Deus que derramou do Espírito que a polícia está a operar. Quando é que o corpo de Cristo vai ter sabedoria divina, amados? Até quando você vai respeitar uma entidade de Deus? Até quando você espera que a misericórdia do Senhor seja longânima? Você está à espera do tempo de Deus? O tempo de Deus chegou para você hoje. Começa a obedecer hoje. Você que me está a ouvir hoje, não endureça a tua servir. Honra a santidade de Deus, mas obedeça, sujeita-se à autoridade de Deus, porque ela está pronta para ti, porque Deus é um fogo consumidor. Deus é um fogo consumidor, amados. Estou a pregar aqui o juízo de Deus. O juízo de Deus vem de duas formas.
galardão para entrar no gozo do Senhor, para aqueles que obedecem e sujeitam, e galardão para o inferno, que é o lugar do joio, para os bodes, para os insubmissos, insubordinados, aqueles que desacatam a autoridade de Deus. Se você não tem um coração disposto a obedecer, amado, começa a pedir: Deus, ajuda-me, Senhor, a ter um coração disposto a obedecer. Porque quer você creia, quer não, você verá a glória de Deus das duas formas. Se você obedecer, você verá a glória de Deus, você verá Deus. Aleluia. Você é ovelha, vai sentar à direita de Deus. Mas se você não obedece, você verá também a glória de Deus. Você é bode, senta à esquerda e vai ser amarrado no fecho, atirado na lama do fogo de enxofre. As duas formas, amado, é a glória de Deus que você vai ver. Quer você queira, quer não. Quer você aceite Deus, quer não. Quer você aceite a palavra, quer não. Quer você obedeça, quer não. Você verá a glória de Deus das duas formas. Aquela que você cultivou, aquela que você semeou. O reino de Deus é semeante ao agricultor. Então vamos honrar a autoridade de Deus. Dá a César o que é do César. Os fariseus, quando escribas, os sinagogas de Satanás, aqueles sacerdotes hipócritas, cuidado que sabiam tudo acerca de Deus, que a todo tempo sabiam nada. Deus estava bem diante deles e eles nem viram Deus. Por isso é que Deus usa coisas loucas para confundir os sábados aos sábios. E ele diz a todos nós: aquele que não for como uma criança não verá o reino de Deus. Ele exorta a humildade e mansidão para reconhecer Deus quando Deus aparece. Esses fariseus, eles foram dizer: se é lícito pagar táxi ao César. Eles foram tentar o nosso Senhor. Eles foram tentar a Jesus. Mas Jesus não se deixa escarnecer. Ele chamou-lhes a mesma raça de víboras. Mas ele deu-lhes a resposta. De quem é essa moeda? Qual é a marca que está ali? É de César. Então dá César o que é de César e dá Deus o que é de Deus. Tão simples como isso. Deus é soberano. Honra Deus como está. Deus é santo. Honra Deus como está. Ele diz: sede santos, que eu sou santo. Honra-me a mim e eu te honrarei. Agora, César, você tem que obedecer a César? Tem. Você tem que sujeitar a César? Você sujeita a César se César está de acordo com a vontade de Deus. Se não está, você não tem que sujeitar. Você tem que orar. Você pode se sujeitar para o César ver que você realmente está sujeitado. Mas no oculto, você está da paulada no César. Porque aquele César não é César, é demônio. Para te levar para o inferno. Para fazer a vontade dele. É o jugo de servidão. E é Deus quem tira, é Deus quem socorre. Então, honra a Deus, amados. Toda a autoridade é para ser honrada. Dá a César o que é do César. Agora, se você vai servir mais ao César, no mundo você obedece a toda a lei com temor e com tremor. Não sei o quê. Não sei o quê. Eu não posso chegar ao trabalho atrasado, porque senão eu não recebo o salário. O meu patrão não me vai pagar. Eu tenho que correr. Eu perdi esse transporte. Patrão, eu peço perdão. Eu estou um bocadinho atrasado, porque não sei o que é para pagar. Você está a tremer para o César de toda maneira. Quando chega o dia de vir à igreja, deixa eu dormir mais um bocadinho. Porque você não vê o César. Aquele que fez o César, ele instituiu exatamente aquilo que César está a fazer. César está no seu lugar a cumprir a sua parte. E você? Não honram o Criador? Aquele que criou César, criou você? Aquele que instituiu tudo no céu, na terra e debaixo da terra? Cuida que você vai ter salvação? Quando? Vamos ser mais inteligentes, amados. Sede simples. Ama a Deus e obedece à sua lei.
o profeta Salomão diz lá em Eclesiastes 12. Todo o dever de todo homem resume-se a uma coisa só. Obedece a Deus e cumpra os seus mandamentos. Só. Você fazendo isso, você vai honrar a Deus. Você fazendo isso, você verá a glória de Deus. Ele vai dizer: sobre pouco foste fiel, sobre muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Eu oro para que todos tenham entendido, amados. Eu tenho pregado muito acerca disso. Mas eu acredito que o corpo de Cristo em geral precisa de pregar sobre obediência e submissão. É o meu ministério, ok? Mas de uma forma geral, todos nós sabemos que sem obediência não há salvação, amados. Sem obediência não há salvação. Desobediência a Deus, desacato às autoridades, quer seja no corpo de Cristo, quer seja fora do corpo de Cristo, ela tem uma consequência. Nós facilmente honramos a autoridade fora do corpo de Cristo, porque a gente vê e a sanção é imediata. Se você transgrediu, é cadeia, não tem perdão, polícia apanhou, vamos já, algemou, vamos já. É imediato. Mas por causa da misericórdia de Deus, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Pelo fato de você não ver Deus, não quer dizer que Ele não está a notar a cada passo teu. Há milhões de anjos a trabalhar a favor de todos os moradores da terra, um a um. Nós somos como um grão de areia na face do Senhor. Mas Ele tem também milhões de anjos a trabalhar a favor de cada um de nós. E todos eles conhecem as nossas ações. E são eles, pelo Espírito Santo de Deus, nos ministram. Arrependimento. Você está a fazer isso, arrepende. Deus contende com todo o ser humano. Todo, amado. Deus contende com todo o seu ser humano para trazer o arrependimento. Ele disse, esse Espírito, Jesus disse aos discípulos, esse Espírito que eu vos enviar, o Consolador, ele vos fará lembrar tudo aquilo que eu vos disse. E ele convencerá o mundo do pecado. Quando é que você vai deixar? Quando é que você vai dar lugar ao Espírito Santo para te convencer do pecado? Se você tiver a enfermidade de ser altivo, argumentar contra tudo que é Deus. Essa pessoa levantou, agora está a pregar. Deixa a pessoa pregar. O reino de Deus é semelhante a agricultor. Começa assim. E vai a maturação tem um tempo, vai ir crescendo. Se você tiver fé, lá mais à frente você vai ver o que ele se tornou. Porque Deus não chama os capacitados, Deus capacita aqueles que chamam. E durante o tempo de capacitação, é tempo de treino, tem tempo. Não é o tempo do homem, é tempo de Deus. Tempo do homem não é o tempo de Deus, amados. Nosso tempo, queremos tudo para ontem. Mas tempo de Deus é o tempo que Ele determina quando você e eu estamos prontos. Quando você e eu estamos prontos. Então honra a Deus. Honra a Deus de todo o teu coração, amado. Tira o pé da lama. Está a entrar aí mais pessoas aqui no corpo de Cristo. Se quiserem ir, estão à vontade. Mas eu vou dar aqui mais um exemplo. Lá em Atos 5, Ananias e Safira. O Espírito, quando derramou, Jesus pediu ao Pai para enviar o Consolador. Lá em Atos 1 e 2, em Atos 2, houve o derrame do Espírito Santo. Todos foram cheios do poder do Espírito Santo, do amor de Deus que clama para Pai. O Espírito de Deus que clama para Pai foi derramado, o Espírito do amor. Gálatas capítulo 4, 6. O Espírito pelo qual Jesus Cristo operou é o Espírito que foi derramado para lhes fazer lembrar de tudo e para os guiar, para os ensinar, para os libertar, e tudo aquilo que Deus quer cumprir no homem aqui na terra, o Espírito Santo ajuda a cumprir. E confirma com sinais, prodígios e maravilhas. E foi assim em Atos 2. E em Atos 2, 42, estava escrito que eles cooperavam com o Espírito Santo de tal forma
que eles viviam em união, em comunhão, oração e partir do pão. E tudo, eles eram unânimes. Tudo que eles tinham, eles partilhavam entre eles. Qual é o espírito que Deus derramou aí? Qual é o espírito do amor que Deus derramou em Atos 2? Nem foi os apóstolos, mas sim o corpo de Cristo. Eles viram que uns eram ricos, tinham tudo, e no meio deles havia pobres, não tinham. Então eles aproximaram-se do apóstolo e pediram se podiam dar e dividir o que tinham com os outros para ver igualdade no corpo de Cristo. E era esse espírito que estava. Então o que aconteceu? Um dos fiéis vendeu a sua casa e tudo, o dinheiro, ele foi entregar todo ao apóstolo Pedro. Mas Ananias e Safira venderam a sua casa, mas eles acharam que iam ficar prejudicados. Entrou-lhes o espírito de cobiça, o espírito de inveja, ciúmes, porque a casa é deles e eles agora levarem o lucro desse dinheiro para a casa, para o apóstolo Pedro. Então eles iriam ficar com pouco e ia ser dividido por todos por igual, mas eles viram que ia ficar com pouco. Então o que eles fizeram? Eles combinaram entre eles, esconderam uma parte e levaram aquilo que eles acharam por bem e levaram para o apóstolo Pedro. Então, quando Ananias chegou lá e entregou o dinheiro, e ele perguntou: Ananias, é todo esse dinheiro da casa? Ah, sim. E ele disse, o apóstolo Pedro disse: por que estás a mentir ao Senhor? Mentiste ao Senhor? Tu mentes aos homens, mas a Deus você não mente. Por causa disso vais expirar. Caiu e expirou. Porque mentiu a Deus. Que tu tinham combinado algo, todo o corpo de Cristo estava a cumprir, mas eles decidiram não cumprir. Acã entrou no corpo de Cristo. Desobediência, insubmissão. Se você não quer dar, não dê, mas também não traz corrupção para o corpo de Cristo. Se você não quer dar, não dê. Não traz Acã para contaminar o corpo de Cristo, porque aqueles que estão aqui querem limpar Acã, querem arrancar o Acã, mas você está a vir do mundo, nós todos estamos a vir do mundo para Deus, nós estamos a vir com maldições, nós estamos a vir com o pecado, todo tipo do pecado, para aqui na congregação dos santos, pela palavra que nós vamos ouvir, vai nos libertar e vai nos santificar, vai nos purificar. Então a congregação dos santos não salva, mas a palavra que é ministrada é que você está aí para referenciar o Espírito Santo que vai confirmar a palavra com sinais, prodígios e maravilha, é que vai salvar. Então tem que haver honra, tem que haver reverência, tem que haver integridade, tem que haver fidelidade, tem que haver temor, tem que haver tremor, amado, tem que ter um coração contrito. E os Ananias e Safira estavam no corpo de Cristo, receberam desse Espírito, mas não se arrependeram das obras mortas. Não se arrependeram do Acã que estava dentro deles. E então eles trouxeram a cobiça, um espírito de cobiça entrou no corpo de Cristo por eles. Mas Deus cortou na hora. Deus cortou. Deus cancelou. E isso serviu de temor para todo o corpo de Cristo. E a mulher, e levaram Ananias. Ananias morreu diante de todo o povo. Deus matou, tirou do seu espírito, o corpo dele tombou. E está aí, ele foi. A mulher deles chegou depois e o apóstolo Pedro também lhe perguntou: diga-me, Safira, vocês venderam por esse preço? Ah, sim, vendemos por esse preço. Porque mentis ao Senhor, assim como o teu marido expirou e está ali, você também vai expirar. Expirou também. Serviu de temor para o corpo de Cristo. Isso hoje está a acontecer, amado, no corpo de Cristo. O Senhor me disse: Ana Isabel, a espada do Senhor, a minha espada, a espada da minha boca está no corpo de Cristo. Justiça e juízo do Senhor. Deus está a trabalhar no corpo de Cristo, amado. O juízo do Senhor começou no corpo de Cristo, em todo o mundo, para limpar as igrejas. Se você quiser salvar a tua alma, se arrependa. Porque senão você vai ser colocado no lugar de bode. À direita de Deus. À esquerda. Aquele que ouve e obedece, purifica e santifica, é a ovelha.
fica à direita de Deus. Mas aquele que não obedece, dá coices como bode, ele vai ficar à esquerda. Deus vomita. Igreja de Laodiceia. Então tenha misericórdia da tua própria alma. Sujeita-se a Deus e resiste ao diabo, amado. Porque ele está a trabalhar com toda a força para levar quantos mais ele quiser, ele puder. Ele sabe que Jesus Cristo está às portas. O diabo, o inferno sabe. Então, se você não cooperar com Deus, você não vencerá essa batalha, amados. Essa é a batalha final. Corra a tua carreira. Hebreus 12. Corra a tua carreira, larga o embaraço, larga o pecado. Corra a carreira que te está proposta, salvação e vida eterna. Tem um preço. Dói, mas salva. Dói, mas cura. Dói, mas liberta. E ela, aqui, ela te dá paz, ela te traz amor, ela traz bênção. A salvação, a obediência, traz bênção, amado. Deuteronômio 28, versículo 1 a 14. A desobediência atrai maldição. Deuteronômio 28, versículo 15 a versículo 68. Faça conta dos números de bênçãos por obediência. E faça conta do número de versículos de maldição por desobediência. E você escolhe aquilo que você quer. Mas o Senhor não vai deixar se escarnecer. Ele não vai deixar a igreja que quer salvar, a igreja que quer honrá-lo. Ele não vai deixar ser contaminada por aqueles que não querem salvar e nem deixam o outro se salvar. Porque há corpo de Cristo, há membros que estão no corpo de Cristo assim. Eles não fazem, nem deixam os outros fazerem. Eles não fazem e afrontam os que estão a fazer. Eles não estão salvos e também interferem na salvação dos outros. Mas Deus diz, eu não me deixo escarnecer. Os portões do inferno não prevalecem contra a investida do corpo de Cristo. O verdadeiro corpo de Cristo é aquele que ouve e obedece a palavra. O verdadeiro corpo de Cristo é aquele que sujeita a Deus, que submete a Deus. O verdadeiro corpo de Cristo é aquele que deixa Deus cure a alma dele. Está enfermo. Coopera com Deus. É aquele que coopera com Deus para a salvação, mas para ter bênção de Deus. Ele corre atrás do abençoador para ele ter bênção. Mas de uma forma em que o abençoador vê que ele o ama e que ele quer bênção. A bênção que ele quer é para que todo mundo veja a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. A bênção que ele quer de Deus é para ele servir também de canal para ser um abençoador. Para ser um testemunho, para testificar de Deus, quão bom ele é. E se você somente obedecer, ele te ajudará. Ó Pai querido, em nome de Jesus eu oro. Eu oro para que o Senhor nos ajude a todos, Senhor, o corpo de Cristo nos quatro cantos da terra, a pararmos de brincar as igrejinhas, a pararmos de entristecer o Espírito Santo de Deus. Eu peço ajuda ao seu Santo Espírito poderoso de Deus. Só tu podes fazer a obra, Senhor. Eu sou apenas um vaso. Contende com todos nós, Senhor, nos quatro cantos da terra. Contende com todo o corpo de Cristo. Contende com todos os membros do corpo de Cristo nos quatro cantos da terra. Aquele que está bem, aquele que se santifica, então que ele se santifique mais ainda para o Senhor, para a glória de Deus. Aquele que está sujo, segundo a tua palavra, Apocalipse 22, versículo 11, aquele que está sujo, suje-se ainda mais. Mas, Senhor, eu clamo da tua misericórdia, porque aquele que está sujo, ele se suja mais. Se ele está no corpo de Cristo, ele vai tentar contaminar o outro. Dá-nos livramento, Senhor, de maus obreiros. Dá-nos livramento, Senhor. Tu és poderoso para salvar, para restituir, restaurar qualquer semente. Tu és poderoso para arrancar qualquer joio do coração de todos nós, se tu veres que somos joio. Tu és poderoso para o fazer. Senhor, em nome de Jesus, que a espada da tua boca venha arrancar, Senhor, venha cortar todo o joio do corpo de Cristo. Senhor, se aqueles que tu queres salvar, salva, Senhor, porque tu é da tua vontade que todo homem se salve e venha ao conhecimento da tua verdade. Conhecerás a verdade libertará. Senhor, contende com todo o corpo de Cristo. O Santo Espírito opera, Senhor. Opera tal como tu derramaste, vieste com toda a força e operaste em Atos 2, Senhor.
e todos foram unânimes. Todos viviam, Senhor, em comunhão, em oração e partir do pão. Assim seja em todo o corpo de Cristo espalhado nos 4 cantos da terra. O Atos 2:42 se cumpre. Reaviva, Senhor, o Atos 2:42 no corpo de Cristo, de todos os 4 cantos da terra. Traga arrependimento genuíno, Senhor, no coração de todo discípulo. Todo o espírito de Geazi, de cobiça, todo o espírito de Ananias e Safira, Senhor, arranca, Senhor, corta, Senhor, com a espada da tua boca, lança no fogo, Senhor, no nome de Jesus, para aproveitamento do corpo, Senhor, para aproveitamento da alma, se é da tua vontade, Senhor, aniquila o corpo. Retira o espírito, mas salva a alma, Senhor, para a tua vontade, Senhor, para a tua glória. Que o teu nome seja grandemente glorificado nos 4 cantos da terra de todo o corpo de Cristo, Senhor. O meu desejo é que todos aqueles que professam Jesus Cristo como Senhor e Salvador se salvem. Senhor, no nome de Jesus, tu me disseste, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas Senhor, tu és Deus do impossível. Opera o impossível no corpo de Cristo, Senhor. Opera o impossível, Senhor. Dá livramento, Senhor. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia de nós, Senhor. E dá-nos um coração disposto a obedecer. Abre os olhos de entendimento do corpo de Cristo. Arranca a cegueira espiritual, Senhor. Tira a máscara no nome de Jesus. Tira a máscara, Senhor, no nome de Jesus. Tira a ignorância, Senhor. Tira o problema do caráter ativo, Senhor. Arranca, lança no fogo, Senhor. No nome de Jesus, põe um vento. Molda-nos, Senhor. Molda-nos a teu querer. Que sejamos verdadeiros vasos de honra, todos nós, nas tuas mãos, para que tu possas cumprir tudo e todos aquilo segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me do teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me do teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Amém, amados? Eu oro, Seu Santo Espírito, para que essa palavra fale, Senhor, contenda com todos nós, Senhor. Que ela seja viva e eficaz, vai e prospere para tudo quanto é enviado. Que ela arranque o alcance, Senhor, que ela dilacere, Senhor, arranque toda altivez, Senhor, todo argumento, Senhor. Tu diz na tua palavra, ao servo do Senhor não convém contender, mas ser manso e humilde, para dar oportunidade, para dar lugar a Deus de salvar o seu próximo. Eu oro, Senhor, para que essa palavra seja viva e eficaz e prospere para tudo quanto ela é enviada. Seu Santo Espírito, confirma, Senhor, com sinais, prodígios e maravilhas em nome de Jesus. Eu clamo o poderoso sangue de Jesus sobre esta palavra, Senhor, que ela fique bem gravada no tábua do coração de todo esse povo que entrou e ouviu a palavra. Senhor, em nome de Jesus, todo espírito ladrão, eu repreendo agora mesmo. Ladrão do amor do Senhor, ladrão da semente da salvação e vida eterna. Eu repreendo no nome de Jesus. Eu repreendo no nome de Jesus que essa semente, Senhor, ela seja vivificada e ela dê crescimento, ela produza frutos para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, amados? Bem-aja, apóstola Ana Litão. Você, se quiser ouvir mais pregações para poder ajudar você a conhecer mais a Deus, estar próximo de Deus, temos aqui a página no YouTube, uma Igreja Evangélica Apostólica Arise and Shine, é Isaías 60. Esse ministério é baseado em Isaías 60, foi confirmado por Deus.
Isaías 60, e é conduzido pelo Espírito, Isaías 61, para esclarecimento, para que você conheça a igreja em que você quer servir. Se você sentir no coração e Deus confirmar, você é bem-vindo. Ali temos também a página no Facebook, é o Ministério Apostólico Coragem Shine. O Ministério Apostólico Coragem Shine é o conjunto de todas as nossas igrejas que o Senhor brevemente confirmará para a sua própria glória. Amém? Um bem-aja, apóstola Ana Leitão. Deus abençoe.